Olá, meu nome é Alberto, seja muito bem-vindo e bem-vindo ao canal Dev Eficiente. No episódio de hoje, eu vou mostrar para você a minha solução de um desafio de código de uma startup famosa aqui no Brasil que chama Dog Hero. Inclusive, eu já ouvi podcast com os fundadores ali, né, e tudo mais, beleza? E eu vou aproveitar a oportunidade para mostrar um pouco mais, né, sobre o lance do CDD, né, design de código, orientar a entendimento e explorar a métrica que eu mais venho utilizando aí. Também eu vou conseguir mostrar para você, acho que um pouco de uso, né, de um design patternzinho, né, que inspirado ali no State, porque tem ali uma troca de estado, então casou, foi uma boa oportunidade de utilização e tal. Vai ter uma parte do Spring Data, né, JPA, utilização de paginação e tal. Então eu acho que foi um desafio bem legal de resolver, dá para mostrar coisas que são interessantes, né, do framework, de orientação a objeto, de CDD e tudo mais. Uma outra coisa que eu vou fazer um pouco diferente nesse vídeo é que geralmente eu codo enquanto eu gravo o vídeo. Nesse eu especialmente vou experimentar mostrar para você o código pronto e vou explicando, né, as minhas tomadas de decisão ali. Vai ser legal porque se você gostar você pode dizer, né, que achou legal, que achou interessante. E se você não gostar, fica à vontade também para dizer aqui se que você não gostou. E eu vou refletindo, né, sobre formatos que sejam interessantes e que agregue para você, né, que curte os vídeos aqui do canal. Beleza? Então, primeira coisa é eu contar para você, né, qual que é o desafio. Então, eu uso muito o repositório da Collab Code, né? Então, muitos obrigados aí, né, para Joviane, para Marco. Acho que eles dois mantêm aí o repositório da Collab Code. E no repositório lá da Collab Code tem vários, no usuário Collab Code, né, tem um repositório que é o Backend Challenge, se eu não me engano, e lá tem vários desafios de várias empresas. E eu acho legal porque me serve, né, me ajuda a nutrir aqui o canal com conteúdo que é potencialmente interessante aí. Então, aqui no desafio, aqui eu já estou aqui no GitHub da Dog Hero, né? Teste back-end, por aí vai. Eu posso usar o banco de dados que eu quiser. A linguagem que ele sugere é Ruby com Framework Rails, e eu utilizei Java com Spring, né, e o Spring Boot para facilitar aqui. E aqui no link aqui tem a descrição do desafio, né, para você poder implementar, ele dá algumas restrições e tal. A única coisa que eu fiz um pouquinho diferente aqui, eu me arrisquei, né, enfim, talvez eu até tenha feito errado. Ele fala que a entidade, né, deve conter status, blá, 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 blá. Em algum lugar aqui ele fala que todas as informações são obrigatórias, são obrigatórias na criação da entidade aí Dog Walking, menos o horário de término. Eu confesso que eu fiquei meio confuso, porque se eu tenho a duração do passeio e tenho o horário de início, eu entendi que o horário de término podia ser calculado automaticamente na criação do objeto. Mas talvez tenha algum tipo de informação que eu tenha me passado aqui, não tenha entendido, né? Enfim, não tenho para quem perguntar. E aí eu simplesmente implementei do jeito que eu achei mais interessante. Teria que rezar aí para os avaliadores e as avaliadoras entenderem que foi um código interessante. Tem uma parte que é legalzinha, né? Que tem essa lógica. Tem duas coisas que são mais interessantes, que é eu tenho que criar, né, essa parte aqui do start walk e do finish walk. Ou seja, né, eu tenho um passeio, esse passeio tem estado, né? Ele tem um estado não começado, um estado que começou e um estado que finalizou. É legal ter que lidar com esse tipo de código, né, para você ver a implementação. E a outra coisa está aqui, né, que você tem um preço que é calculado em função do número de pets aí, né, do número de cachorros que vão ser levados para passear. Então, se é um passeio de 30 minutos, e aí tem aqui, né, para um cachorro custa 25, para cada adicional é 15 e tal. Então tem uma lógica ali, né, tem em função da duração do passeio, como é que a gente mapearia isso. Dito isso, vamos para o código aqui, né? Então, meu controller final, na verdade é um controller só, né? Ele ficou, a métrica que eu estou utilizando, inspirada no CDD, eu continuo explorando aí, né? Ainda aquela métrica para projetos em Java, onde classes que são criadas dentro do projeto conta um ponto de entendimento, branches conta mais um ponto de entendimento e função como argumento conta um ponto de entendimento. Especificamente para esse controller, o nosso controller está com 4 pontos, apesar de ter 4 métodos e algumas lógicas
e algumas lógicas aqui. Na verdade, acho que são 5 pontos que eu tenho que fazer a contagem aqui do passeio, né? Então, 5 pontos, né? Por mais que ele tenha até várias lógicas aqui dentro, né? Várias chamadas de lógica aí. Por que tem só 5 pontos? Porque essa métrica que eu utilizo é uma métrica que eu considero um pouco mais azeda. Literalmente é uma métrica que supõe que tudo que é referência para classes que são do framework, por exemplo, ou do runtime da linguagem, elas não vão influenciar na sua dificuldade de entendimento. Como é que isso pode virar verdade? Se você realmente dominar as tecnologias que você está tocando aí, né? Então, eu crio um novo passeio em função dos dados do passeio, né? Eu tenho aqui uma listagem que ele pede lá, né? Que tem um endereço que é um index, que você pode... Aqui também tem um detalhe interessante, né? Nesse index ele fala assim, a descrição. Você pode querer... Você tem uma flag para listar todos os passeios, ou uma flag para listar os passeios a partir da data XYZ. E aí, o que foi que eu fiz, né? Ao invés de receber aqui a flag, eu sempre recebo uma data, né, que é a partir de... E o cliente decide. Então, se ele quer todos os passeios, basta que ele pegue, passe uma data aí, né, pré-Dog Hero, por exemplo, e vai conseguir listar todos os passeios que estão lá. Aqui já começa uma coisa que é legal de falar, né? Eu vou escolher essa para falar aqui primeiro, que é o lance do suporte. O Spring Data já tem suporte à paginação implementado dentro do módulo aí, né, o Spring Data JPA. Então eu utilizei, né, eu tenho aqui eu criei um método aqui que é o find by data greater than equal. Então eu utilizei o recurso do Spring Data para fazer com que a query seja gerada automaticamente. Sim, misturei inglês com português, nem vou entrar no mérito, né? Confesso que essa é uma discussão para mim bem vazia, na minha opinião, né? Então eu misturei inglês com português e não vejo nenhum problema nisso daqui. Tudo que o framework me obrigou a escrever em inglês, eu escrevi, e o que o framework não me obrigou, eu escrevi em português. Beleza? Óbvio que, beleza, se eu tiver um projeto gigante aí, né, no global, não sei o que e tudo mais, quiser ser inglês, escreve tudo em inglês, não tem galha não. Não precisa, a gente não precisa debater, na minha opinião, sobre isso, né? Então aqui eu herdei da JPA Repository, que ela já é, né, a JPA Repository já é um Page and Sorting Repository aí, e aí é legal que eu posso sempre passar um argumento do tipo pageable nos métodos, e só de passar um pageable, pouco importa o tipo de método que você meter aí, ele já vai aplicar a paginação para você de maneira... Ele já vai aplicar, né, os cálculos de paginação para você de maneira automática. E você pode pedir para retornar um objeto do tipo page, que é um objeto da própria Spring Data JPA. Beleza? Então, né, quando a gente olha pela nossa métrica, essa classe aqui só tem um ponto, essa interface, né, que é referência para o passeio. Isso aqui é a JPA Repository do Spring Data JPA, o Page é do Spring Data JPA, né, Local Date é do Java, o Pageable é do Spring Data JPA. Se a métrica que a gente estivesse utilizando contasse ponto para cada acoplamento, independente, né, de que tipo de classe era, olha que interessante, né? Aqui ia sair de um ponto para 1, 2, 3 do long, né? 4 do page, 5 da local date, 6 do pageable. Ia sair de 1 para 6. Se toda referência, né, para uma classe diferente, né, classe interface diferente aí, né, que é acoplamento, contasse ponto de entendimento. Então, por isso que eu acho interessante, né, quando você define a métrica, porque não é que ela está certa ou errada, simplesmente todo mundo olha para a mesma unidade de código do mesmo jeito ali. Então, beleza aqui. Então, utilizei aqui o page, né, e tudo mais. Uma outra coisa que é legal, eu tinha que fazer a listagem da parada, né? Então, eu recebi um page de passeio e agora eu tenho que mapear para a saída que eu quero. Quais informações do passeio que eu quero expor? E aqui, essa é uma parte engraçada, né? Tinha duas maneiras de fazer. A maneira mais clássica de hoje em dia é, eu poderia criar uma classe aqui, né? Vou tirar isso daqui por enquanto. E eu poderia criar aqui, sei lá, item lista passeio response. E eu criaria, né, esse DTO aí com as informações de saída e jogaria lá para quem está me chamando. E eu faço isso bastante.
beleza? Com certeza, eu gosto muito de dividir, né? Eu nunca faço bind da entidade, da classe de domínio, que ela é transversal para o sistema inteiro, com a saída de um endpoint. É muito defensivo isso, né? Eu não quero acoplar essas duas pontas, porque senão eu posso mexer na minha classe que é transversal para todo mundo, e aí eu vou afetar quem está consumindo, né, aquele meu endpoint. E sem contar que aqui, né, aumentaria um ponto de entendimento. Na jornada Dev Eficiente, né, na última jornada, uma das pessoas, eu não lembro agora quem, então eu não vou citar o nome para eu não dar o crédito ou tirar o crédito de quem fez, gamificou, né? Dado que eu tenho uma métrica que conta ponto de entendimento, a pessoa gamificou. O que foi que ela fez? Ela foi lá na classe do passeio e meteu um método, né, que é referente a um tipo de saída para aquele objeto. Então, eu criei aqui esse método que chama item lista passeio. Qual que é a parte interessante? Como eu retornei um mapa, então aqui, né, tá tirando bastante proveito do fato de eu poder, né, pegar os dados em mapa e mandar para frente. Isso daqui não me conta ponto de entendimento. Não me conta ponto de entendimento, dado a métrica derivada do CDD. É muito importante que a gente, né, lembre disso aqui, né? Dado a métrica que eu derivei do CDD, N métricas podem ser derivadas. Então, qual que é a parte que é interessante aqui desta solução? A parte legal é que você não aumentou ponto de entendimento, beleza? Então, é bem de boa isso daqui. Então, acho que essa é a parte interessante, né? Você manteve o nível de entendimento ali, né, menor, porque você criou uma classe a menos. Esse código estando aqui dentro, esse especificamente eu não testaria, né? Mas se alguém quiser testar também é só dar um new no passeio e chamar o método, então não afeta nada, pensando no design para testabilidade e tudo mais. O que talvez você tenha que olhar, né, como contrapartida aí. Você aqui, né, dentro do seu sistema, provavelmente você pode ter N representações para o mesmo objeto. Isso pode ocasionar uma explosão de métodos lá dentro. Se ter método não conta ponto de entendimento na métrica derivada, e na minha métrica derivada aqui não conta, isso não deveria ser um problema. Mas se por um acaso cada método na classe conta ponto de entendimento, isso vira um problema. Então, depende muito da métrica que vai ser utilizada. Então, eu deixei assim como sendo mais uma opção de solução, resolve o problema, deixa o código nesse ponto do sistema mais simples, porque eu deixei de criar uma classe aí que contaria ponto de entendimento, então para mim ficou de boa. Uma outra coisa aqui, né, que eu acho que foi legal, que é legal de comentar na solução, é que um dos patterns que eu sugiro aí, né, quando você está fazendo aplicação web e você entende que o CDD pode te ajudar, é que você tenha controllers 100% coesos. Ou seja, a ideia é que o atributo que você tem aqui, né, todos os atributos da sua classe sejam utilizados em todos os métodos. Então aqui você maximizou coesão, beleza? Considerando, né, qualquer métrica, na verdade, aí de coesão que você utilize, né? É o com da primeira LCON, né, que é na verdade a falta de coesão que ele mede, até a LCON 4 e outras métricas aí, talvez, que você conheça e eu desconheça nesse momento. Então, o repositório é usado aqui, aqui, né, e no último método. Só que aí, na criação, eu criei aqui uma classe, né, ao invés de receber a latitude e longitude do cliente, eu recebo o endereço e simulei aqui que eu faria uma chamada de API para transformar o endereço num ponto do mapa, né, XY ali. Então eu criei essa classe, mas olha que interessante aqui, né? Então tem aqui a classe calcula latitude e longitude. Aqui eu deixei a implementação fake, né? Então, dado o endereço, ela retornaria aqui, né, um ponto no mapa. E aí eu poderia ter criado o ponto. Poderia. Mas o Spring Data já tem uma classe que chama point, que recebe, né, um x e um y aqui, que recebe as coordenadas. Eu falei, ué, vou usar. Se a minha métrica me diz
que toda classe que é do projeto, né, que é de framework, que é de framework e tal, não conta ponto, eu vou utilizar. Então aqui, ó, usei na cara dura. Ah, mas só contaria um ponto se eu criasse a minha classe ponto e tal. É verdade, pode criar. Mas para mim, né, também não tem problema reutilizar algo que está pronto e já atende às necessidades aí. Tinha outra coisa que foi legal aqui nessa situação, que é, eu para criar precisava do calcula latitude e longitude. E eu poderia ter declarado esse atributo, né, esse parâmetro como classe, como atributo aqui do passeio controller. Só que se eu declarasse, eu quebraria o controller 100% coeso. Era um grande problema? Não era. A ideia de você ter um pattern aqui para te direcionar, né, controle 100% coeso, é para você lembrar que eu sugiro que nesse tipo de classe mantenha-se ali, né, um nível de entendimento mais tranquilo. Então aqui eu estou em 5, eu tentaria não chegar em 7, por mais que 7 seja o limite aí. E o que foi que eu fiz? O Spring permite que eu receba como argumento, né, parâmetros, que eu receba como argumento aqui, né, referências para objetos de classes gerenciadas por ele. Então, calcula latitude e longitude é um component e eu simplesmente recebo como argumento aqui, né? Eu nem sei se eu precisava meter o auto-ired aqui, confesso. Eu coloquei por padrão e nem testei se eu precisava ou não. E aí eu mantive o lance do controller 100% coeso, né? Aí eu passo esse parâmetro aqui para o toModel. E aí na hora de construir um passeio, eu chamo calcula, que me retorna um point. E aqui eu desdobro o point na latitude e na longitude. E aí talvez você possa se perguntar, né? Mas por que você prefere... E aí você pode pensar duas coisas. Ah, mas point é do Spring, você conectou o Spring com o seu domínio. Eu não ligo. Se por acaso eu não for utilizar mais o Spring, eu venho aqui e troco esse código. Tá bem de boa para mim, não tem muito galho. Não, né? Eu gosto sempre de lembrar que o CDD, como tese de design de código, a minha aposta, né, é que um código que é entendível é fácil de ser modificado, caso seja necessário no futuro. Então, para mim, tá tudo bem se precisar mexer aqui, né, para alterar. Beleza? E por que eu não recebo já os doubles ali, né, o double da latitude e o double da longitude? Porque, primeiro, dado o CDD, usar point ou double não muda nada, dado a métrica que eu estou utilizando aqui, pelo entendimento. Só que eu crio, né, um dos meus pilares ali, né, que eu deixo lá no meu GitHub, que me guiam no desenvolvimento, é criar APIs que guiam o dev ou a dev quando estiver utilizando. Se eu exponho um point, a classe, né, point, tem a sua semântica já intrínseca ali, né? E eu estou dizendo para a galera que ela tem que, para a pessoa, para o outro ponto do código, eu espero um point. Que a pessoa pode me passar um point inválido, algo assim? Pode, sem dúvida. Mas eu estou usando o fato de ter uma classe que chama point como dica para facilitar o entendimento dela na criação dos parâmetros para o construtor. Se eu recebo dois doubles, eu dificulto um tiquinho, né? Porque double é um tipo, né, super transversal. Você pode ter N coisas que são doubles. E aí eu poderia utilizar um Javadoc, né, para dar uma dica, que aquele X era a latitude e o Y era a longitude e tudo mais, mas eu preferi utilizar uma abstração que já está pronta dentro do conjunto de tecnologias que eu estou utilizando. Outra coisa que foi interessante para mim aqui no código foi o cálculo do custo aqui, né? A gente tinha duas maneiras de fazer. Eu poderia postergar o cálculo do custo. Então eu deixaria registrado aqui, né? Eu já tenho o número de pets e eu tenho a duração. Se eu tenho essas duas informações, eu já consigo montar a minha função, né, de cálculo de custo, dado a conta, né, a formulazinha da Dog Hero. Então eu poderia fazer isso, e não tem nenhum galho. Só que eu optei para calcular o custo no início e já deixar registrado no banco de dados, porque aí simplesmente, né, não custava nada para o meu código, não aumentava a dificuldade do meu código dado a minha métrica, e aí já fica lá para posteriores cálculos ou algo do gênero que alguém queira fazer aqui, beleza? Só foi basicamente isso daí.
E aí tem um outro detalhe que é como eu vou calcular o custo, porque o custo é calculado, né, em cima de uma função ali, né, tem uma função que você dá o número de pets e a duração e sai o custo. Aí o que foi que eu fiz? Aqui eu maximizei um pouco, né, o lance da coesão. Eu criei um tipo que chama duração. Então, atualmente tem duração de 30 e 60. E aí a duração tem os seus valores, né? Então você tem 30 minutos aqui, né? Para um pet 25, para os pets adicionais 15. Não se assuste com a string, né? Lembre que aqui é um consultor privado dentro da Inum, então eu recebo string só para facilitar ali, né? Para ter menos esforço na passagem do parâmetro, na declaração da constante. E aqui eu guardo como big decimal, beleza? E aí simplesmente eu tenho uma função aqui, né? Um método que é de custo, que recebe um pets, que recebe o número de pets, aqui programação defensiva, né? Se alguém passou o número de pets aqui que não é maior que zero, claramente tem um bug no sistema, não tem nem o que falar, beleza? E aí eu faço meu cálculo aqui, né? Vejo quantos são os pets adicionais e faço o custo para um pet.add, e aí adiciono, né, a multiplicação ali, né? Que são os pets adicionais versus o custo adicional, o custo para pet adicional, beleza? Isso daqui me fez escrever um teste, né? Eu sempre falo que, em geral, a minha linha de experimentação com a escrita de testes de unidade é escrever testes cobrindo as branches de código, acreditando que cobrir a branch realmente aumenta a confiabilidade do sistema. Óbvio que carece de mais verificação, muito mais verificação, obviamente. Só que eu também considero que se eu tenho uma fórmula no sistema, eu preciso testar. Aqui realmente está no meu sistema de teste, né? Se eu tenho um cálculo para fazer, um cálculo mesmo, eu vou testar esse cálculo. E a parte legal é que o teste do cálculo dá para fazer com o teste parametrizado aqui, né? Com suporte para teste parametrizado do JUnit. Então eu vim aqui, criei um parameterizer de teste, digo que fiz aqui, né, um CSV source que dá para eu codar aqui na mão, e a lógica padrão aqui, né, para eu criar esse teste é que eu tenho aqui um -1, então eu vou testar para 0 e para os outros valores ali, né, pensando no boundary test. Eu confesso que eu não sei, para esse tipo de cálculo, dado que não tem uma branch ali, né, o que é que o boundary test me sugeriria. Então eu estou aqui assumindo que testar para 0 é um teste que talvez gere valor. Então, eu vim aqui e botei, né? Se a duração é de 60 para 1, o custo vai ser 35. Se a duração é de 60 para 2, o custo vai ser 55. Duração de 30 para 1, o custo vai ser 25. Duração de 30 para 2, o custo vai ser 40. E aí eu consigo testar, né, a minha lógica aí. Então, esse eu achei que foi legal, essa parte do cálculo e tudo mais. Uma outra coisa que foi legal, na minha opinião, é esse lance de começar um passeio e finalizar um passeio. No desafio da Dog Hero, ele deixa claro que é para você ter, né, um endereço de Start Walk e um endereço de Finish Walk. Eu repliquei aqui, beleza? E aí o que foi que eu fiz? Eu recebo o ID do passeio, venho aqui, né? Tenho aqui, recebo o ID do passeio, carrego o passeio. Nesse meu código eu assumi que se alguém passou um ID que não existe, é um bug. E então eu dou uma exception aqui, ó. Será que o front passou um ID errado? É um bug e tal. Eu poderia, né, dependendo do requisito, o requisito poderia dizer que IDs que não existem deveria retornar 404. Beleza? E eu poderia ter tratado assim. Como eu não disse lá, eu não tratei aqui. Tão simples quanto isso. E aí eu fiz o quê, né? Se eu quero começar um passeio, eu deixei aqui as minhas implementações lá no domínio. E eu pego aqui passeio.começa, né, e altero o status. Uma coisa legal quando você usa o Hibernate é que se você carregou um objeto por dentro do Hibernate, ele assume um estado que a gente chama de managed. Ou seja, o Hibernate traqueia dentro de uma transação se o estado final do objeto é diferente do estado inicial. Se esses estados forem diferentes, ele reflete essa diferença no banco de dados através de um update ali, né? A única coisa que você tem que colocar é abrir aqui uma transação. Então eu vim aqui, eu comecei o passeio e botei o começa. Só que aí tem uma coisa que é legal, né? Eu só posso começar um passeio que não começou. Do mesmo jeito
que eu só posso finalizar um passeio que já começou, beleza? Então aqui, né, para essa implementação, eu decidi não fazer a validação de da borda mais externa. Aqui, né, eu poderia botar if passeio está em estado não começado, então quer dizer que beleza, pode fazer. Se o passeio já começou, tem um pau de validação e eu poderia retornar um 400, por exemplo, indicando que aquele passeio já começou. Mas fique tranquila que eu me protegi lá dentro e vai dar um erro 500. Aqui, de novo, como não estava escrito lá na especificação, eu simplesmente falei aqui, vou proteger minha API de funcionar de maneira inválida. E aí é o cliente que vai conseguir, né, controlar que ele só tem que chamar o começo do passeio para passeios que não foram começados ainda. Então, eu venho aqui, ó. Só que então, eu teria que fazer essas condicionais, né? Ah, se não começou, então pode começar. Porque se já finalizou, não pode começar. E se já começou, não pode começar de novo. Só que aí tem um pattern que chama state. Beleza? E eu não sei qual que é o diagrama ali de classe sugerido pelo state no livro do Goff ou algo do gênero. Mas a ideia é o quê? Né? Que você tem um jeito mais esperto de controlar essas mudanças de estado. Porque como você tem N possibilidades, naturalmente eu cairia aqui, né, com múltiplas branches de código para checar os estados. E se eu tivesse branch, eu teria que testar. E eu quero escrever o mínimo de teste possível e tentar utilizar o máximo de coisa que a linguagem pode me prover pronta aqui. Então, o que foi que eu fiz aqui, né? O status do passeio é um enum. E todo passeio começa como no estado não começado. Quando eu peço para começar, ao invés de eu ficar, né, fazendo os ifs, eu delego lá para as implementações. Né? Lembra que a enum é uma classe e cada constante na enum, na verdade, né, é uma referência é um novo objeto para uma subclasse da enum. Por isso que você pode ter método abstrato na enum, né, implementar e por aí vai. Então, o que foi que eu fiz aqui? Ó? Lá na enum, eu boto aqui assim, ó, dis.status.troca e falo que começou. O troca é um método abstrato aqui no status passeio, e é isso que é legal, né? Se você chama o troca para não começou, ele verifica aqui, ó. Ele tem aqui uma verificação que é: eu tenho que garantir aqui, né, que esse novo status que está chegando começou. Aí aqui eu fiz programação defensiva. Se um passeio estava em estado que não começou e alguém chamou o troca passando um status que é diferente de começou, eu vou dar pau, dar erro 500. E aí alguém vai ter que corrigir o fluxo aí do sistema, né? Quando eu falo que eu vou dar pau, existe aqui a tradução, né? Eu solto um exception dizendo que o parâmetro está inválido. E aí a minha API vai traduzir essa exception para erro 500. Para dizer assim, olha, front, você chamou um bagulho aí que me gerou um bug aqui, viu? Você corrige aí, por favor, porque eu me defendi aqui da parada. E aí eu simplesmente, beleza, né? Se o novo status é o status passeio começou, então eu retorno esse novo status aqui. A mesma coisa vale do começou, né? Do começou só pode sair para o finalizou. Então eu verifico se o novo status finalizou, se beleza. E do finalizou, por enquanto, não pode ir para canto nenhum. Então eu deixo aqui um unsupported operation exception, dizendo que ainda não é suportado trocar de status quando o status está finalizado. E aí eu me poupei de escrever todo controle de fluxo. Aí, o meu código aqui, ó, tá bem de boa. Ele começa e ele finaliza. E eu não preciso, dado o meu sistema aqui, né, de escrever testes, eu não preciso escrever teste para isso aí, beleza? Porque mesmo quando eu olho aqui no troca, eu estou chamando um equals aqui, né, e o equals de um enum já está implementado, tá tudo bem de boa aí. Beleza? Então, basicamente, esse foi o meu código para o desafio do Dog Hero. Aqui tá ele... Calma aí, né? Aqui tá ele funcionando, né? Então, eu posso vir aqui, criar vários passeios, né? É engraçado quando eu estou gravando como o meu computador fica mais lento, né? O negócio aqui... Então, eu vou criar aqui, ó. Consigo listar os passeios, paginado. Aqui eu estou utilizando a saída padrão de um page
a serialização, né, padrão de um page para JSON aí, né? Óbvio que eu poderia pegar só o que eu queria aqui. Posso vir aqui ó, e dizer, eu quero agora a página 1, por exemplo, né? E ele vai me retornar a partir da página 1. Posso dizer, sei lá, que eu quero a página 2, não sei se tem mais alguma coisa, ó, não tem nada. Então tá tudo de boa. Então, vou deixar aqui a page 0 por enquanto. Eu posso vir aqui, ó, no começa passeio, beleza? Tem um código que aqui eu não fiz, né? Eu percebi agora. Se a pessoa chama lá o... Deixa eu só voltar aqui, né? A um código que eu não fiz, né? Só para mostrar para você. Eu tô aqui no passeio, alguém chama o finaliza. Então, eu vou aqui, né? E vou trocar para finalizou. Se alguém chama o finaliza... não. Se alguém chama o finaliza em cima de o não começou, eu verifico aqui, né? O novo status tem que ser igual ao começou. Então, só para a gente fazer o teste aqui, né? Eu nem tinha verificado aqui. Então, pan. Aqui, ó. Só pode sair de não começou para começou, né? Deu erro aqui. Desculpa. Deu erro 500 aqui. Erro 500 quer dizer que tem um bug. Alguém vai ter que corrigir. Nesse caso, aqui eu deixei meu código pronto para quê? Para que o front-end corrija. Beleza? Eu poderia ter validado na borda lá do controller e aqui ter retornado 400, por exemplo, indicando isso, né? Para dizer que deu pau de validação, algo do gênero. Mas agora aqui eu posso começar um passeio, né? Então, eu comecei um passeio, se eu listar aqui os passeios, agora vai dizer que começou o passeio de ID 1. E eu posso vir aqui agora e finalizar o passeio. Se eu listar aqui, vai dizer que finalizou o passeio de ID 1. Beleza? Então, basicamente era isso, né? Eu queria mostrar aqui para você a solução do desafio, porque eu acho que é uma oportunidade que a gente tem aqui no canal de eu poder falar mais sobre qualidade de código, sobre os pilares que me guiam, né? Ali, né? O CDD, que é minha tese de design que eu aplico, eu geralmente faço código e sugiro código para outras pessoas, e outros pilares ali que me guiam para facilitar e implementar código que é guiado pelo entendimento. Beleza? Então é isso. Se você gostou, deixa um comentário aqui. Se você não gostou desse modelo que eu fiz, né, de explicando em cima do código pronto, deixa um comentário aqui também, eu vou ter o maior prazer, ou se você não gostou do episódio como um todo, deixa um comentário aqui que eu vou ter o maior prazer em responder para você. Beleza? Era isso. Tchau.